Segundo o princípio hermético do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos, sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais e espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo. Uma mente vivente, infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com você, caríssimo telespectador, sobre um tema importantíssimo. Aliás, você deve estar acostumado já, porque para mim todos os temas são importantíssimos. Ocorre que hoje nós vamos conversar com a excelente advogada doutora Ivone Zeger. E ela traz para vocês uma complementação do que nós conversamos no programa anterior. Por quê? Porque chegaram muitas perguntas, após o programa, chegaram inúmeras perguntas a respeito do tema que ela havia colocado aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Então, eu resolvi chamá-la e ela me atendeu, graças a Deus, com toda a simpatia, E nós, então, estamos aqui levando para você uma complementação de acordo com aquelas perguntas que chegaram para a produção do Direito e Justiça em Foco. Eu ia fazer um outro tipo de programa, uma continuação no sentido do casamento, do divórcio, da separação e até da barriga de aluguel, vejam vocês, que também chegaram perguntas sobre esses temas. Mas eu preferi, que já conversei com ela, e nós vamos já agendar uma nova data para um programa suplementar. Bem, vocês conhecem esta magnífica advogada, doutora Ivone Zeger. Quem é Ivone Zeger? Bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, membro efetivo da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, é pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade de São Francisco e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou como juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Especialista em Direito de Família e Heranças, atua há mais de 20 anos com questões relativas a separações, divórcio, partilha de bens, união estável, pensão alimentícia, testamento, inventários, doações, usufruto, deserdação, entre outros assuntos. É advogada militante em São Paulo, consultora jurídica, palestrante e escritora. Publicou livros Família, Perguntas e Respostas, Herança, Perguntas e Respostas. Acostumada a traduzir para o público leigo a linguagem jurídica de forma clara e objetiva, seus artigos são veiculados semanalmente em diversas publicações. Como vai, doutora Ivone Zeger? Como está? Muito bem, muito obrigada novamente, desembargador, por estar aqui e poder falar com esse seu público maravilhoso.
Eu é que agradeço porque você atendeu o nosso pedido em face, como eu anunciei agora, inúmeras perguntas após o seu programa. Impressionante. Como assistem, como gostam de você. Que bom, e como existem dúvidas. Não, exatamente. E eu já tenho a primeira pergunta, que é da Maria Alice de Brasília. Ela diz: sou divorciada e tenho um filho pequeno. Tenho medo de que, se eu vier a morrer, enquanto ele ainda for menor, meu ex-marido, que não é nada confiável, olha só, fique com a guarda do menino. Posso fazer um testamento determinando que a guarda de meu filho fique com a minha irmã? Ela já concordou com isso. E agora? Olha, Maria Alice, deixa eu contar para você que as coisas não funcionam bem assim. Um testamento, ele é feito para que você faça uma guarda, na realidade, uma destinação de bens, móveis ou imóveis. Ele não se destina a você determinar o que vai acontecer com as pessoas. Portanto, você não poderia, num testamento, designar que não será o seu ex-marido que tomará conta do seu filho se você vier a falecer, mas sim a sua irmã. Na realidade, o que você deve fazer, e essa é a minha orientação, é o seguinte: converse com a sua irmã, converse com o seu ex-marido e verifique, evidentemente, se num momento trágico você vier a falecer, evidentemente, eles deverão conversar e provavelmente a sua irmã poderá até entrar com uma ação mostrando que o pai talvez não tenha condições de estar com o filho, porque o direito é dele, ele é o pai. Mas isso tudo poderá ser visto somente no judiciário. O que você pode fazer, sim, é num testamento. Caso não haja o pai ou sua irmã não exista mais, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Claro. Você pode designar um tutor, alguém, se seu filho for menor, alguém que possa vir a cuidar na falta do pai ou até sua irmã, que poderá ser a tutora. Mas, normalmente, designar alguém é muito difícil, não se faz, não é esse o objetivo do testamento. Me diga uma coisa, doutora Ivone, eu vou tomar uma carona nessa pergunta e na sua resposta e gostaria que você, por gentileza, nos colocasse. E se, por exemplo, o ex-marido, numa reunião amigável, numa negociação amigável, concordar em que ela faça esse testamento com a anuência dele no próprio testamento? Mesmo assim, este tipo de postura num testamento, se você vai a um tabelião, ele não vai nem aceitar, porque não é o tipo da coisa que se faz neste tipo de instrumento. É uma coisa pretérita que não tem cabimento. Não tem cabimento. A questão é interessante, até se ambos entendem que isso é possível, mas não é o instrumento correto para isso, tá? Muito bem. Não, eu até fiz essa pergunta para que... Porque essa é uma dúvida. Não é? Uma dúvida que o telespectador agora já sabe. Não pode descartar essa hipótese. Exato. Bom, agora tem uma pergunta de sua colega, uma advogada. Claro. Doutora Mariana Goldsman. Ela é de São Paulo e ela gostaria de saber mais sobre cláusulas restritivas. E eu gostei dessa pergunta que ela faz pelo seguinte, porque sempre há uma dúvida dos nomes que constituem até palavrões, não é? Jurídico. Então eu gostaria que você explicasse. Inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade. Ela pergunta, a senhora pode nos falar um pouco sobre essas cláusulas? Claro, colega. Mariana, deixa eu lhe contar, e até o público é importante que todos saibam. Essas palavras, elas têm um significado extremamente importante quando você vai fazer um testamento, quando você vai fazer uma doação, quando você tem, então, um imóvel. O que acontece? A palavra, por exemplo, a primeira delas, a inalienabilidade. Um imóvel, o que você faz com o imóvel? Você pode vender. Então, ele é alienável. Você aliena. Esta palavra alienar significa vender. Se você coloca uma cláusula restritiva que diz que ele será inalienável, significa que ele não poderá ser vendido. E isso acontece muito em testamentos.
acontece muito em doações. Então, estas cláusulas restritivas são importantes e é importante que você saiba que se você vier a fazer um testamento, se você vier a fazer uma doação, algum tipo de negociação com o imóvel que é seu, você pode se utilizar dessas cláusulas. Mas em que momento? Você vai dizer, mas para que eu vou me utilizar dessas cláusulas? Então, veja bem, se você vai fazer um testamento e você não quer que aquele imóvel que você vai deixar para, por exemplo, seu filho, você não quer que ele venda enquanto ele for vivo. Então você, no falecimento, abre-se a sucessão, a herança, e este imóvel será destinado, por exemplo, a um filho. Este imóvel, você já vai dizer no testamento que você quer que ele não seja alienável, portanto, existirá a cláusula de inalienabilidade. Significa que o seu filho, enquanto vivo, não poderá vender. Agora, o detalhe. Esta cláusula não passa para o sucessor dele. Portanto, se este seu filho tiver um filho e se o seu filho vier a falecer, esta cláusula não passa para o filho dele. Significa que, se ele vier a falecer seu filho, esta cláusula termina ali. O sucessor dele não terá este problema. Portanto, poderá vender. Esse é um exemplo, tá? Outra cláusula, a impenhorabilidade. Significa que este imóvel, se tiver esta cláusula de restrição, ele não poderá ser penhorado. Então, jamais você poderá usar este imóvel para dar em garantia em nada que você faça. Se você for, por exemplo, alugar um imóvel ou alguém te pedir alguma coisa, você jamais poderá usá-lo para uma penhora daquilo que quiser, daquilo que for. Tá? A outra cláusula que a colega nos questiona é da incomunicabilidade. Um bem imóvel que se torna incomunicável significa que o cônjuge que teria, dependendo do regime de bens, direito à comunicação do imóvel, não terá esse direito. Portanto, é importante que você saiba que essas cláusulas, se você é dono de um bem, se você vai fazer um testamento, você pode se utilizar destas cláusulas restritivas, de acordo, evidentemente, com aquilo que você deseja. Tá? Muito bem. Doutora Mariana, agora eu sou obrigado a dizer muito obrigado por você nos trazer este tema, não é? em uma pergunta, porque esclareceu muitas dúvidas. Eu agradeço muito a você. Muito bem. Wellington Peretti, de São Paulo, pergunta: fui informado de que existem vários tipos de testamento. Queria saber as diferenças entre eles, bem como as vantagens e desvantagens de cada um. Interessantíssimo. Wellington, olha, deixa eu te contar. Na realidade, você tem 3 tipos básicos de testamento. Então, você tem o testamento público, e o testamento cerrado e o testamento particular. O público e o cerrado você só pode fazer em cartório, com o tabelião de notas. O público e o cerrado você vai necessitar de 2 testemunhas idôneas. Testemunhas idôneas significam principalmente que sejam maiores, não podem ser incapazes, elas podem a qualquer momento ser encontradas, enfim, 2 testemunhas. E como o tabelião tem fé pública, significa que tudo que tiver escrito dentro deste testamento, ele terá fé pública e dificilmente ele poderá ser contestado. Digo dificilmente porque, evidentemente, pode haver lá alguma coisa que poderá vir a ser contestado. Porém, como ele tem fé pública, o tabelião, normalmente ele toma todas as precauções e eu sempre oriento que você tenha ao seu lado um advogado especialista para que ele oriente a você e que você faça a coisa certa. Muito bem. Paralelamente a isso, você tem a possibilidade também de fazer um testamento particular. O testamento particular, ele realmente é mais simples porque você mesmo pode fazê-lo. Só que você vai precisar de pelo menos 3 testemunhas. E qual é a desvantagem deste testamento? Na abertura
da sucessão, no falecimento de quem fez o testamento. Alguém pode desconfiar, dizer não, tem alguma coisa errada, enfim, e essas testemunhas serem chamadas. Se elas não forem encontradas, você vai ter muita dificuldade, pode ser que você tenha esse testamento anulado. Então, tem que tomar alguns cuidados, ele é mais fácil, não é custoso, evidentemente não custa nada, mas o cuidado em relação até às testemunhas, que precisam ser essas pessoas idôneas, enfim, mas se elas não forem encontradas na abertura do testamento, pelo menos uma, mínimo uma, você pode ter dificuldades. Então, basicamente, são esses. Mas só vou lembrar, e é importante você saber, que você ainda tem 3 outros tipos. O marítimo, o terrestre, que eu também vou te contar, e também o que você pode fazer se você estiver, por exemplo, num avião. Se você estiver num avião e, de repente, existe algum problema, você não está bem, passando mal e tem iminência de morrer, você pode fazer um testamento, por exemplo, no navio, ou, como eu me referia, no avião, durante o trajeto, fazer na frente do comandante do avião ou do navio. Ele tem validade de 90 dias, mas se não acontecer o falecimento dessa pessoa, em 90 dias ele não terá mais validade. Aí você terá que fazer um outro testamento. Isso é só para dar uma ideia daquilo que pode ser. Mas é interessante o que você falou, pelo seguinte, porque no ar, não é? No comando de uma aeronave, o comandante é autoridade suprema. Exatamente. Não é? Ele tem fé pública, porque é a autoridade suprema. E todos os viajantes, eles podem se apresentar como testemunha, algum deles, claro, exato, não todos. Exato, não é? exato. Isso é importantíssimo, por isso, Wellington, não é? Wellington. É Wellington. Então, Wellington, olha aí que maravilha de exemplo que foi dado aqui. Bem, vamos seguir adiante. Rafael Martins, de Fortaleza, pergunta: há alguns anos, fiz um testamento público. Depois disso, descobri que tenho um filho, nascido de uma relação extraconjugal. Só que minha mulher e meus outros filhos não sabem de nada. Quero reconhecer esse filho em meu testamento e também deixar alguns bens para ele. Posso mudar meu testamento e manter seu conteúdo em segredo? Claro que pode, Rafael. Olha, foi excelente essa sua pergunta, porque logo antes, lembra que eu comentei sobre os testamentos? Então você tem um público e o cerrado. Aí você me pergunta, mas qual a diferença? Eu não contei qual a diferença do público e do cerrado, então vou aproveitar e vou contar agora. Você pode, sim, fazer com que esse seu filho seja reconhecido no testamento. Qual? Você pode usar o testamento cerrado. Por quê? No cerrado, só você tem conhecimento do conteúdo. No público, quem tem conhecimento do conteúdo, e ele é público, a palavra já diz, é o próprio tabelião. O tabelião, ele vai ver todo o conteúdo, vai verificar se está tudo em ordem e fé pública. O cerrado não é assim. O tabelião também saberá que existe um documento com uma série de informações, só que ele não tem a informação do conteúdo, mas ele lavrará no seu caderno especial que existe um documento, um testamento cerrado, que tem uma série de condições e ele registra aquele documento. Somente o conteúdo quem saberá é você. Portanto, no seu caso, Rafael, minha orientação seria: faça um testamento cerrado, coloque o reconhecimento desse seu filho nesse testamento e, quando for da abertura da sua sucessão, no seu falecimento, essas informações virão à tona e aí, de qualquer forma, este seu filho, lembrando, será herdeiro igualmente como todos os seus outros filhos, sem nenhuma diferença, ok? Permanecerá em segredo. E permanecerá em segredo até a abertura da sucessão. Muito bem. Eu tenho uma pergunta agora que é da produção. Ok. Uma mulher tem 3 filhos, um de cada homem, diferente. A produção quer saber o seguinte: em caso de querer garantir o futuro das crianças, os pais podem interferir caso ela venha a falecer?
Eu não entendi que interferência seria essa. Essa interferência seria relativamente a quê? E interferência relativamente ao testamento, se porventura ela fizer, né? Veja, o que acontece? Quando alguém faz um Não, a testamento... peculiaridade aqui é Sim. que são 3 filhos, um de cada homem diferente. Mas então alguém faz um testamento. Ela fez um testamento? Não, alguém faz um testamento, é óbvio, eu não complementei aqui A questão. a questão. Eu imagino que ou cada um desses pais fez um testamento, ou a mãe fez um testamento. Mas, de toda forma, o mais importante é que você saiba que o testamento é um ato de vontade pessoal. Significa que ele só pode ser modificado só por aquele que fez. Significa, novamente, eu vou repetir, ato pessoal é um ato personalíssimo, alguma coisa talvez que eu não tenha dito desta vez. Ele pode ser um testamento, ele pode ser modificado quantas vezes aquela pessoa quiser. Ela faz um testamento hoje, amanhã ela muda de ideia, modifica, daqui a 10 anos ela muda de ideia novamente, ela pode modificar. Claro. Não há nenhum problema, desde que seja somente ela. E pode fazer um público mudar para particular? Pode ser um cerrado e mudar para público? Pode tudo, desde que um faça referência ao anterior e modifique ou não modifique uma série de cláusulas. Enfim, tenha sempre um advogado ao seu lado para que ele possa instruí-lo, para que ele possa orientá-lo, para que você não faça nada equivocado. Mas, voltando ao caso, se cada um desses pais fizer um testamento e quiser modificar, somente eles. Agora, o direito hereditário de cada um desses filhos em relação a cada um desses pais é mantido e não se modifica. Muito bem. Eu tenho uma pergunta agora, daqui de São Paulo, e é da Marta Ribeiro. Mas eu vou fazer a pergunta e você vai responder somente após o intervalo, tá bom? Perfeito. Muito bem. A pergunta é a seguinte. Soube que minha irmã fez o testamento deixando todos os seus bens para a sua companheira. Percebe? Perfeito. Ela tem o direito de me excluir da herança? E como ela pode incluir a parceira no testamento? Você vai responder depois do intervalo. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Não saia daí. Ela vai responder uma pergunta interessantíssima. Até já.